Março Amarelo é um mês dedicado à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças renais nos bichinhos de estimação. Este é o assunto do Espaço Pet. Está com a gente o médico veterinário que trabalha com nefrologia e urologia PET, Dr. Alexandre Martini de Brum. Seja bem-vindo. Obrigado. Inicialmente, queria aproveitar a coincidência da data, né, e homenagear as mulheres pelo dia delas, né, especialmente a minha esposa, que é minha companheira e parceira num centro de nefrologia e urologia, né, que nós temos em Porto Alegre. E segundo, também dizer que é um grande prazer estar aqui conversando sobre doença renal crônica, né, já que março é o mês amarelo, né, é o mês que a gente trabalha, né, discute, né, a conscientização, a prevenção e o controle da doença renal em pequenos animais. Perfeito, doutor. Eu quero lembrar que as pessoas podem mandar dúvidas para a gente, participar, e tradicionalmente a participação no Espaço Pet é diferenciada. Além de sugestões de tema e os seus questionamentos e dúvidas, você também pode mandar a foto do seu bichinho de estimação que está assistindo o programa nesse momento, ou até mesmo se tem guardado no celular, quer tornar ele uma celebridade, quer tornar seu gatinho, sua gatinha numa celebridade, então manda pra gente, 99588-2374, pelo WhatsApp, 99588-2374. Bom, doutor, pra gente começar, o que é doença renal crônica e como identificar sintomas? Bom, a doença renal crônica, ela consiste em uma lesão renal de forma progressiva e irreversível, né? Ou seja, ela não tem cura no momento que ela acontece. Antigamente a gente chamava ela de insuficiência renal crônica, mas é um termo que foi abandonado já há mais de 15 anos, na época do mestrado, doutorado, já se abandonou esse termo porque ele era muito restritivo, só para aqueles pacientes que já estavam com a doença muito avançada. E aí o nosso foco hoje são aqueles pacientes com a doença mais inicial, para a gente conseguir trabalhar, já que é uma condição sem cura, para a gente conseguir manejar. Então, a gente abandonou esse termo de doença renal crônica. Sim. E tem ao lado só o termo doença renal crônica. Isso leva a crer, então, que o diagnóstico precoce é muito importante. É extremamente importante, né? Porque, como falou, né, é uma condição progressiva que não tem cura. Então, a nossa maior chance de sucesso no tratamento do paciente vai ser quando a gente diagnosticar de forma precoce, para a gente o quê? Aumentar a sobrevida, né? E principalmente uma sobrevida com qualidade de vida, né? Já que o tutor vai ter que conviver com esse paciente com doença renal crônica, é um tratamento bem intensivo que ele vai ter que fazer, boa parte desse tratamento em casa, então a gente quer que esse paciente tenha qualidade de vida, né? Nesse período. Bom, e como é que a gente pode informar ou dar dicas para o tutor para ele ficar atento, vendo algum comportamento, alguma situação diferenciada que pode levar a esse diagnóstico precoce? Bom, o diagnóstico, né, na verdade, assim, a percepção da doença renal crônica ela é bem difícil. Inclusive, para os clínicos gerais veterinários, eles podem ter um pouco de dificuldade, né, de ver isso. Né? Então, imagina o tutor, que muitas vezes é leigo no assunto. Sim. Né? Então, tem alguns sinais que são bem precoces, que vão indicar, né, que uma característica da doença renal crônica em pequenos animais é que o rim perde a capacidade de concentrar a urina. Então, os animais começam a produzir muita urina. Então, aumenta muito a produção de urina e, em compensação, né, eles começam a beber muita água, né, para compensar essa perda. Então, esses são os dois primeiros sinais. Depois vem outros sinais, né, que o animal começa a perder o apetite, começa a perder peso, começa a perder muita massa magra, um mau hálito muito forte, uma doença periodontal muito forte, né? Então, aquele tártaro que a gente vê começa a ficar muito, muito evidente, aquele mau cheiro, né, muito grande, também são sinais precoces, né, de uma doença renal crônica. E aqui tem um ponto importante, né, que a gente fala muito em doença renal crônica, e a doença renal crônica, na verdade, ela não é um diagnóstico para a gente dar para o paciente, né? Ela é a condição que o paciente se encontra naquele momento. O rim dele tem uma doença crônica. Sim. Tá? E aí a gente precisa, muitas vezes, né, no momento desse diagnóstico disso, ir um pouco além, tá? nesse paciente, para a gente conseguir ver o tipo de doença renal que ele tem, para a gente conseguir instituir um tratamento adequado e prevenir de forma adequada, né, essa condição, sempre pensando, né, em dar qualidade de vida para esse paciente. Nesse caso, doutora, como é difícil a gente diagnosticar, até mesmo tu disseste para os profissionais no primeiro contato,
vale ainda também aquela visita periódica ao veterinário? Isso pode ajudar, de certa forma? Com certeza, né? Isso é um papel extremamente importante, né, do clínico veterinário geral, né, do tutor procurar ele para fazer esses check-ups periódicos. E no momento que a doença renal crônica for suspeitada ou começar a ser diagnosticada, justamente é encaminhar para o nefrologista, né, para ele chegar no diagnóstico preciso dessa doença para conseguir instituir o tratamento adequado. Sim. Né? Porque a gente tem pelo menos, quando a gente fala em doença renal crônica, surgem pelo menos 6 grandes grupos de doença que vão levar à doença renal crônica. Então, tem as doenças neoplásicas, os cânceres nos rins, as doenças infecciosas, as doenças obstrutivas, a gente tem as doenças túbulo-intersticiais, as doenças glomerulares, né? São todas as doenças congênitas, né? Que infelizmente, tem filhotinhos que já nascem com doença renal, desenvolvem muito cedo isso, né? Então, cada uma delas tem um tratamento específico visando essa qualidade de vida. Então, para cada uma delas, a gente precisa dar esse diagnóstico específico para a gente conseguir chegar e dar uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente. 99588-2374, você está mandando a sua foto e as suas perguntas para o Espaço Pet. Esse é o Bob, ó. Bob bem barbudo. Mas cortaram o cabelo do Bob, tá bonito, porque esse é o Schnauzer, né? O Schnauzer costuma ser bem barbudinho, se eu não me engano. Mandando lambeijos para o seu veterinário amado. Ó, esse é o paciente, Bob. Tá bem o Bob? O Bob tá bem de saúde. Tá ótimo. Tá meio sonolento. Essa hora, esse horário da tarde, dá um quinzão, né, Bob? É bom tirar um ronquinho. Bom, a gente viu ali, a gente está vendo uma imagem de um gato, acabamos de ver um cachorro. Tem diferenças? Esses são os pets, os bichinhos mais comuns em casa. Tem alguma diferença? Gatos têm mais problemas renais ou não? Sim, tá? É uma característica, né? Nos gatos, eles têm uma doença relacionada à idade. A gente pode realmente culpar a idade, né, para o desenvolvimento da doença renal nos felinos, porque é uma consequência de pequenas injúrias que eles vão tendo ao longo da vida, que vai causando uma resposta inflamatória, uma fibrose no rim deles. Isso vai culminar, depois dos seus 10, 12, 14 anos de idade, com uma diminuição dessa função renal. Então, os gatos eles têm uma incidência bem alta, né, para a doença renal crônica, principalmente relacionada à idade. Tirando a idade, né, a gente acaba vendo uma prevalência até parecida com eles, mas é uma característica da idade dos felinos, eles têm uma prevalência bem maior, bem mais importante de doença renal crônica. E aí vamos associar igual, por exemplo, no caso do câncer. A gente costuma falar aqui vamos fazer aquele paralelo com o ser humano. Né? Os hábitos, né? Você aí, por exemplo, em casa, dá uma boa ração, você é um tutor responsável, dá uma boa ração para o seu gatinho, ou aquele, por exemplo, que já está velhinho, o seu gatinho já está velhinho. Estou lembrando do Garfield aqui, o Garfield comia lasanha, era gordo, todos esses problemas, né? O gato já está velho, está obeso, já não faz tanto exercício, tudo isso pode levar a problemas renais? Assim, a doença renal crônica ela é uma doença multifatorial, tá? Então tem diversos fatores que vão culminar com isso. Tá? Então, a gente tem que... Então, muitas vezes é difícil a gente culpar um evento só por isso. Então, a prevenção ela também tem que ser multifatorial. A gente tem que prevenir ela em vários pontos. Tá? Um ponto importante, né, que a gente tem que fazer é manter uma hidratação adequada para ele. Tá? Então, sempre água limpa, fresca, de boa qualidade, sabe? Sempre de forma abundante. Gato que gosta de tomar água corrente, gato tem essa particularidade, né? Então, tem muitos tutores que falam, eu deixo uma torneirinha ligada, correndo. Não precisa fazer isso, né? Vamos pensar, né, no meio ambiente, né? Acostuma o gato desde cedo a tomar água numa fonte, né? Uma fonte já energiza o ambiente, já tem ali uma fonte de água corrente para ele. Tu não precisa comprar uma fonte. Hoje, nas redes sociais, tem um monte de vídeos ensinando a fazer isso. Então, o tutor consegue fazer isso. Outro ponto importante é a alimentação. Acho que esse é um ponto extremamente importante. E uma coisa que a gente tem que acostumar os nossos pets desde pequeno é com uma alimentação úmida. A gente vê muito paciente que chega já dos seus 10, 12 anos de idade e fala, ele só come ração seca. E aí, isso não é uma coisa mais fisiológica que ele tem, né? Porque ancestralmente ele comia presa, que tem teor de umidade maior, então ele precisa. É bom ele comer. Não que a ração seca é ótima, tá? Ela é prática, ela é equilibrada, ela é ótima. Mas a alimentação com maior teor de umidade
se a gente oferecer para os animais, isso também ajuda a hidratar. No caso do gato, misturar a ração com aquelas carnezinhas que vêm no saquinho, no sachêzinho, pode Perfeito, ajudar? claro. Perfeito. A gente pode usar ração pastosa, Sim. sachê. Tem muita gente agora que usa a alimentação caseira, né, a alimentação natural. Eu acho isso fantástico, desde que seja muito bem balanceado por um nutrólogo veterinário. Claro. Porque tem alguns alimentos, uma alimentação desbalanceada pode ser pior, né? E muitas vezes tem alguns alimentos que também podem causar doença renal. Sim. Um exemplo é a uva, né, para os cães. Ela é extremamente nefrotóxica. Então ela pode causar uma lesão. Ela pode causar uma lesão bem grave. Comendo uva e dá um para amiguinho, dá um para amiguinho. Exatamente. Cuidado então com a uva. Deixa eu ver os amiguinhos que estão chegando. Primeiro, esse é o teco, é isso? O biteco. Biteco. Ah, tá, o piteco. Biteco. O Biteco jogava no Grêmio. Um abraço pro Guilherme Biteco, que é um grande amigo aí que esteve aí na rádio esses tempos. A Fiona, é a namorada do Shrek, essa aí. Bonita a Fiona, linguão bonitão. Vai mandando pra gente, 99588-2374 e perguntas. Você sabia, por exemplo, que a gente não tem que dar uva para cachorro? Essa é novidade para mim. Não interessa qual é a uva. Se é dedo de dama, se não é, se é essas mais de mesa, não importa. Vamos fazer o seguinte, antes da gente continuar a nossa conversa, eu vou dar um toquezinho para você que está em casa, está procurando brinquedinhos para o seu amiguinho, está procurando uma ração balanceada indicada pelo seu veterinário, ou até mesmo um atendimento na hora da emergência, a gente tem uma dica, é a Mascote Companhia. Olha aí. Todo mundo que tem um pet quer o melhor para ele, certo? Pois a Mascote Companhia é o melhor lugar para cuidar do seu pet aqui em Canoas, com uma ampla loja e estacionamento próprio na Avenida Araguaia 498, no bairro Igara, com tudo que ele precisa. Linha completa de medicamentos, acessórios e grande variedade de rações, com linha Super Premium Eucanuba, que está com preço promocional. Além disso, atendimento veterinário com horários de manhã e à tarde, com vacinas, consultas e procedimentos cirúrgicos. E, claro, serviço de banho e tosa, com promoções semanais e telebusca para sua comodidade. Curta a página no Facebook Mascote Companhia Canoas. Siga o Instagram ou entre em contato pelos telefones 3059-3819 ou 982026101. Esse último com atendimento também pelo WhatsApp. Mascote Companhia, há mais de 15 anos cuidando do seu pet. Anota o WhatsApp da Mascote Companhia, sim, se tiver algum problema, a equipe da doutora Ângela Dessian, que costuma vir aqui conversar com a gente, está pronta para lhe ajudar, para lhe atender numa emergência com seu amiguinho, seu pet aí em casa. Bom, esses casos, a gente viu que são doenças bastante complexas, os problemas renais nos pets, é difícil diagnosticar, mas os tratamentos, diagnosticado o problema, hoje a medicina veterinária evoluiu bastante e ao ponto, por exemplo, existe hemodiálise para pet e ela é fácil, porque a gente se assusta vendo a hemodiálise, que é um procedimento bastante complexo, talvez doloroso para quem passa. A hemodiálise é uma realidade na medicina veterinária, tá? Inclusive, eu coordeno um centro de nefrologia e urologia que oferece serviço em Porto Alegre, tá? E o objetivo da hemodiálise veterinária é um pouco diferente do objetivo da hemodiálise humana, né? O nosso objetivo não é que o nosso cão e o gato, eles fiquem dependentes da hemodiálise. A gente usa ela para estabilizar o paciente que está instável de uma forma mais rápida, antes que ele comece a ter complicações mais graves dessa doença renal, tá? Para que ele consiga, depois que a gente estabiliza ele ter alta e continuar em casa a terapia conservativa. Então, o objetivo é a gente acelerar um processo de estabilização, de recuperação do paciente. Sim. Geralmente, um paciente que vai para hemodiálise, são de 1 a 5 sessões que ele vai fazer. Não é tão periódico e frequente. O objetivo é fazer de 1 a 5 sessões, a gente estabiliza o paciente, tá, em dias consecutivos até, ele vai para casa e o objetivo, né, são raríssimos os casos dos pacientes que voltam a precisar, tá? Porque depois a gente consegue estabilizar a doença e manter só com terapia conservativa, tá? Só que tem outro ponto importante também da hemodiálise, tá? Que principalmente para os cães, né, que é uma espécie muito curiosa, né? É que além do tratamento das doenças renais, a gente também usa muito o tratamento de intoxicações,
Então, aquele cachorrinho que come uma cartelinha de remédio, o veneno do rato, alguma coisa lá, uma substância tóxica, a gente consegue também, da mesma maneira que a gente remove as toxinas urêmicas, a gente consegue remover substâncias tóxicas do organismo dele antes que isso cause alguma lesão mais grave para ele. Sim. Então é aplicado até mesmo para outras situações, como uma emergência, por exemplo. Exatamente, a gente consegue. Vamos dar a última olhada no WhatsApp aí, tem mais amiguinhos aí, Guilherme? Deixa eu ver. Lambeijos da Lara para o Dr. Brum. Mas é Schnauzer também essa aí? Essa é Schnauzer. Nossa, o senhor está especialista em Schnauzer. Mais uma barbudinha aqui pra gente. Um beijo, ó. E tutora, mandem seus nomes também, né? A gente quer conhecer os filhotes e seus tutores responsáveis. Muito bem. Doutor, pra gente finalizar, dicas. Como a gente viu, é complexo, é complicado a gente diagnosticar, por isso as visitas periódicas ao veterinário são muito importantes. Exato, perfeito. Tá? Por ela ser uma doença silenciosa, de início silencioso, né? E progressiva e sem cura, né? Acho que o ponto-chave que a gente tem, que esse mês, eu acho que é o objetivo desse mês, né? Conscientizar os tutores, conscientizar os médicos veterinários, né? Da importância de a gente diagnosticar de uma forma precoce, tá? E saber conviver, isso é extremamente importante, saber conviver com a doença renal, tá? Até pouco tempo era uma notícia assim devastadora para o tutor dizer que o animal tem doença renal. E hoje a gente tem pacientes que a gente acompanha 5, 6 anos de evolução e a gente consegue manter essa qualidade de vida, tá? Desde que a gente consiga muito cedo dar um diagnóstico preciso do tipo de doença renal que ele tem, lembrando que doença renal crônica é a condição e não um diagnóstico preciso, eu preciso chegar a se é uma doença, o tipo de doença renal que ele tem, né? Então a gente consegue dar qualidade de vida. Eu acho que esse é o ponto crucial quando a gente fala em doença renal crônica. Eu tenho que dar longevidade com qualidade de vida para o meu mascote. E é fundamental, e eu acho que o senhor vai concordar com isso, de que você, tutor ou tutora responsável, dê amor. E o principal passo para se dar e demonstrar esse amor é acolher esses bichinhos, jamais deixar ele nas praças, nas ruas, abandonar, porque isso não é amor e não é tutor coisa nenhuma. Esse é o momento que a gente tem que mostrar na dificuldade, quando eles estão velhinhos ou estão apresentando algum problema, a nossa paixão e nosso carinho por eles, né? Com certeza. Tá? Tem até um livro de emergência que ele fala sobre os 20 pontos que tu precisa para estabilizar um paciente durante a internação. E o 20º ponto é dar amor, carinho e conforto para o teu paciente, porque ele está num ambiente estranho, ele está tudo mais e a gente precisa. E é uma coisa que, se a gente der, a gente vai receber em troca sempre deles, né? Sem dúvida. Bom, doutor Brum, seja sempre bem-vindo, o espaço está aberto e a gente agora, a partir deste momento, está consciente do Março Amarelo e vai cuidar dos nossos bichinhos com muito amor. Seja sempre bem-vindo, doutor. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço o convite.